Boa tarde a todos os irmãos, os ouvintes, quem está também a assistir ao vídeo. Sou o Hugo Cauri, como já devem conhecer nos vídeos anteriores. Hoje queria falar de uma passagem bíblica que é o livro de 1 aos Coríntios, no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 12 até ao 20. Eu não sei se os espectadores estão também com alguma tradução bíblica. Eu queria falar hoje deste tema. Qual é o tema? É um que pode-se dizer que não é da atualidade, portanto, foi desde sempre. Portanto, é um tema que é intemporal. Um tema que, desde os primórdios da criação até aos dias de hoje, é uma situação complicada de gerir para a maioria das pessoas e é um pecado que nos deixa, de certo modo, desconfortáveis. E não só naquele momento em que se pratica o ato, mas pode levar muito tempo, pode levar dias, pode levar meses, pode levar anos, pode levar imenso tempo ao ponto de nos prejudicar no nosso dia-a-dia e nas relações interpessoais. O tema do capítulo, eu não sei se podem então acompanhar nas vossas Bíblias, é o livro de primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, e os versículos 12 ao 20. Eu vou fazer esta leitura. O subtema aqui, portanto, posso dizer assim, o subtema tem a ver com a fornicação, ou seja, tem a ver com as relações íntimas. Eu vou usar aqui a Bíblia de Jerusalém, a tradução que eu tenho, e trouxe mais algumas. Esta tradução que eu tenho é também já conhecida dos vídeos, dos espectadores, portanto é a Bíblia, a tradução a King James atualizada, a Free Mind, a versão Free Mind. Esta também nós costumamos fazer leituras a partir dessa tradução, e tenho aqui mais duas traduções. Tenho outra tradução, esta é mais pequenina, mas existem várias. Esta é a tradução muito comum da religião evangélica ou protestante, é da tradução João Ferreira de Almeida, também. Esta tradução, não sei se diz aqui a data, deve dizer, mas também já é das mais antigas, portanto é da Sociedade Bíblica de Portugal. Portanto, esta tradução, agora não consigo ver aqui, para não estarmos aqui a perder muito tempo também, mas é a tradução comum na Igreja Evangélica e Protestante, que é a João Ferreira de Almeida. E depois tenho aqui outra tradução bíblica, que é muito, esta tradução bíblica é muito, como é que eu hei de dizer, não é muito crítica, não direi propriamente uma crítica, mas é muito tendenciosa, segundo muitos tradutores bíblicos, muitas pessoas que estão ligadas às traduções do grego, do hebraico, do aramaico, do latim, que é a tradução do Novo Mundo, da Bíblia Sagrada. Esta tradução foi feita por uma denominação religiosa, que foram as testemunhas, são as testemunhas de Jeová, e que também tenho aqui uma tradução, como muitas outras, para fazer então aqui termos comparativos. Esta é a última versão da Bíblia da denominação religiosa Testemunhas de Jeová. Não vou aqui dizer a minha opinião em relação às traduções. Eu não sou nenhum erudito
do hebraico, do aramaico, do grego, do latim. Portanto, e não tenho um know-how, um saber como, um conhecimento abrangente das traduções com os originais. Mas, segundo aquilo que eu sei, até onde eu sei, a tradução que me apraz mais, que me dá mais conforto, é de facto a tradução, a Bíblia de Jerusalém. E agora a King James, atualizada, a versão Free Mind, que mostrei há pouco e que também faço aqui nos vídeos, também gosto muito. Mas agora, partindo aqui, fazendo aqui este parênteses, fazendo aqui a leitura do capítulo 6 do livro dos primeiros, da primeira carta aos Coríntios, do versículo 12 ao 20, eu vou fazer a leitura e depois fazendo então uma reflexão todos. Diz assim, então, as Escrituras Sagradas: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei escravizar por coisa alguma. Os alimentos são para o ventre e o ventre para os alimentos. E Deus destruirá aqueles e este. Mas o corpo não é para a fornicação. E, sim, para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Ora, Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, portanto, eu vou aqui ler novamente para nós percebermos bem o versículo 14. Ora, Deus, o Pai, que ressuscitou o Senhor, o Filho, ressuscitará também a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Aqui uma questão. Por certo, não. Aqui uma afirmação. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está dito, serão dois numa só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor Jesus, constitui com ele um só espírito. É como se fosse um só corpo. Mas aqui está aqui depois um parênteses, aqui embaixo uma nota, a dizer que aqui é como se fosse, o apóstolo Paulo está a dizer que era como se fosse um só corpo. Mas aqui nas Escrituras Sagradas está, é como se fosse um só espírito. Então diz o versículo 18: fugi da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebeste de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Vou fazer aqui um parênteses. O Senhor Jesus. Glorificai, portanto, a Deus no vosso corpo. E termina aqui o versículo 20. Bem, de facto, podemos já aqui entender uma coisa. É que, à vista de Deus, dois corpos podem tornar-se um. Portanto, ou seja, o marido e a esposa, quando casam no Senhor, tornam-se uma só carne. Mas são duas pessoas distintas. Tornam-se uma só. Assim como o Pai e o Filho são um só. E o Espírito Santo. O Espírito Santo, muitos dizem que é uma pessoa. Muitos dizem também que é toda a existência, todo o movimento, toda a ação de Deus. E outras denominações dizem que é uma força apenas, uma força ativa de Deus. Bem, nós sabemos que, e a Bíblia Sagrada diz que novos rolos se abrirão.
Mas o que é certo é perceber que o Senhor Jesus disse para, quando formos batizados, ou quando formos nós sujeitos ao batismo, ou estivermos nós a sujeitar outro ao batismo, a batizar, portanto, a dar uma nova pessoa, reerguermos das águas, uma nova pessoa, deveremos batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, três pessoas. E para mim, Deus, Pai, é um, o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, é outra pessoa, e o Espírito Santo, para mim, é toda a ação de Deus. Toda a ação, todo o movimento, é o sopro de Deus. Podem perguntar se é uma pessoa. Deus pode fazer com que o Espírito Santo seja uma pessoa, ou seja, qualquer ato de Deus, porque Deus é a santidade. A santidade, e portanto o Espírito Santo é toda a santidade de Deus. Portanto, podemos aqui dizer, e eu até não vou discordar dos nossos irmãos cristãos que são das denominações religiosas evangélicas ou protestantes, que dizem que são três pessoas num só Deus. Também não vou estar, portanto, aqui a falar mal também de denominações religiosas que defendem a separação das entidades, por exemplo, como a religião das Testemunhas de Jeová, que diz que Deus é o Deus Pai, portanto, a pessoa principal, portanto o Senhor Jesus, e depois o Espírito Santo, que é a força ativa, como denominam. Portanto, na minha ótica, na minha leitura das Escrituras Sagradas, Deus Pai, o Todo-Poderoso, é um só Deus. O Senhor Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, ou seja, a imagem de Deus Pai, porque Deus Pai é Espírito, e portanto Jesus é a imagem do Pai, está na essência, no seio do Pai, e portanto é a imagem do Deus Altíssimo, e portanto o Espírito Santo será então a ação toda, o movimento sobre a respiração de Deus e de Jesus sobre nós e sobre todas as coisas. E portanto, sim, Deus tem esta composição: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E então, fazendo aqui este parênteses, porque se nós formos ler estas traduções que eu tenho aqui, portanto, existe aqui algumas frases tendenciosas que leva sempre para uma ideia específica daquela denominação religiosa, e nós temos que não é ser neutros, mas temos que seguir apenas os mandamentos de Deus no Antigo Testamento, e depois na Nova Aliança, no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus veio à Terra, veio em carne e habitou entre nós, portanto houve uma nova aliança, e portanto agora temos que seguir o Senhor Jesus, que é o nosso Rei, Mestre e Salvador. E portanto só assim, ao sermos sujeitos ao Senhor Jesus, depois o Senhor Jesus também nos entregará a Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos, como diz no livro de Romanos. E posto este esclarecimento, aqui também nós podemos, como base naquilo que se falou agora, se nós percebermos aqui a dimensão deste tema, nós vemos que, como diz aqui no versículo 19, que o nosso corpo, segundo o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, nós devemos ter comportamentos saudáveis, respeitar o nosso corpo, quer fisicamente, quer espiritualmente. Ou seja, devemos comer de forma saudável, devemos fazer exercício físico regular e equilibrado, devemos nos manter afastados de vícios que prejudicam o organismo, como por exemplo o tabaco,
como por exemplo bebidas alcoólicas ou bebidas, enfim, que têm outro tipo ou seja, a funcionalidade é dar mais energia, mas têm conteúdos que também prejudicam o organismo. Portanto, tudo o que é em excesso faz mal e, portanto, temos que manter este equilíbrio. E, portanto, respeitar o nosso corpo é precisamente adotar comportamentos saudáveis. E aqui, neste caso, no tema da fornicação, não nos devemos sujar, entre aspas, sujar com pessoas que não são os nossos maridos ou as nossas esposas. Portanto, ou seja, devemos manter a intimidade apenas com o nosso cônjuge. E, portanto, não pecar contra o nosso corpo, porque estamos a fazer mal a nós próprios. É óbvio que este é um pecado que, como a carne é fraca, muitos têm dificuldade em poder controlar, mas todos nós devemos ter a noção de que estamos a pecar contra Deus. Não apenas só contra nós, a fazer mal a nós mesmos, mas a pecar principalmente contra Deus. E Deus deu-nos a vida, a dádiva da vida, deu-nos este corpo. Independentemente da nossa raça e da nossa cultura, da sociedade onde nós vivemos, é o nosso corpo. Devemos manter e procurar um equilíbrio nas nossas vidas para que vivamos de forma saudável. E aqui, no versículo, um bocadinho mais acima, no versículo 15, diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Isto é uma honra e um privilégio para todos nós, sermos membros do corpo de Cristo. E, de facto, devemos nos manter e fazer esforços para não pecar contra o nosso corpo e não deixar que o pecado corrompa-nos de forma a que nós também pequemos contra o Senhor Jesus Cristo, que é, enfim, o nosso principal motivo de vida, e portanto de vida e de salvação. E portanto aqui diz que no versículo 14, depois no seguinte diz: tomarei então, isto na sequência do versículo 15, diz: tomarei então os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Reparem bem esta questão. A verdade é esta, portanto. Então, quer dizer, nós vivermos na pureza, na luz, vamos estar, como diz aqui, a fazê-los membros de uma prostituta, ou seja, vamos nós deixar de ser um membro do corpo de Cristo para ser membro do corpo de alguém que não é saudável e que usa-nos para precisamente fazer tudo o que é errado, tudo o que não é saudável, tudo o que magoa Deus. Portanto, estamos a falar aqui de situações antagónicas, situações opostas. Uma coisa é o caminho que nos leva, que nos conduz à vida eterna, à luz, à salvação, à vida saudável, ao equilíbrio. Outra coisa é levar-nos para tudo o que é errado, para tudo o que tem aquele prazer momentâneo e que depois acaba por deixar-nos completamente de rastros. Ninguém é feliz assim. Ninguém. Se alguém disser que é feliz assim, eu sou dono do meu próprio corpo, eu faço aquilo que eu quero, eu ponho as tatuagens que eu quiser, portanto, eu estou agora com esta pessoa, depois estou com aquela, independentemente de ser do mesmo sexo ou não, do mesmo género ou não, masculino, feminino, não interessa, eu sou dono de mim mesmo, eu faço o que eu quiser. E muita gente diz: bem, desde que ele seja feliz, pá, ele que... Pronto, eu vou respeitar desde que ele seja feliz. Não. A pessoa que diz isso pode ter um pouco de prazer naquilo que possa fazer, mas nada é saudável, nada o deixa feliz. Não vamos aqui camuflar, não vamos aqui dizer nada. Nós temos que respeitar, obviamente, as decisões de cada um. Temos que as respeitar. Mas temos que dizer que existe um caminho, existe uma regra.
E essa regra chama-se Cristo Jesus. E assim estamos em união com Deus, para o Senhor Jeová Deus. Portanto, não é de todo saudável nós pensarmos assim e defendermos este tipo de conceitos. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Bem, a pessoa é livre, tem o livre arbítrio que foi dado por Deus. Nós podemos decidir se queremos ir para a esquerda ou se queremos ir para a direita. Mas a verdade é, nós temos que ter a noção que existem regras para a nossa proteção, para que nós vivamos de forma saudável. Estas regras não são para nós ficarmos tristes, com os braços cruzados, ao canto da parede, a fazer uma birra, tristes. Não. Nós não podemos dizer aos nossos amigos, às pessoas que nós amamos, coisinhas que fazem cócegas nos ouvidos. E fica bonito. Não, temos que ter cuidado com isso. Existem regras e nós devemos manter-nos em união com o Senhor Jesus Cristo em espírito. E por isso precisamos de ter regras, de afastar-nos destas ideologias que nos querem impingir, que nos querem injetar diariamente, várias vezes ao dia, portanto, quer através dos mídias, quer através de conversas informais, quer de publicidade, quer de livros de temas controversos, de tabus. Portanto, as pessoas querem, defender aqueles caprichos. Os próprios caprichos. Dizer que não é pecado, não, isso não faz mal a ninguém. Não. Faz, sim, senhor. Pode ter um prazer momentâneo, mas é aquele prazer momentâneo. O problema é que aquele prazer momentâneo depois leva-nos a cair em consciência e ficarmos mal porque cometemos aquele ato. E muitas pessoas acabam por não conseguir esquecer e ultrapassar esses atos errados num tempo curto. Podem levar anos. E esses anos não vão ser anos plenos. Vão ser anos de que as pessoas estão a refletir, não conseguem separar o passado do presente, não conseguem viver a 100% cada dia e não estão totalmente felizes. Acabam por andar a circular diariamente sobre qualquer coisa que não lhes preenche e tentam sim de uma forma escondida, recatada, mostrar com um sorriso meio ligeiro que estão felizes, que está tudo bem, mas depois acabam por quando estão sozinhas, cair em si e, portanto, serem dominados pela tristeza e pelo arrependimento. Mas se for um arrependimento genuíno e todos fizerem esforços para não cometer estes pecados contra o corpo, contra o nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, então sim, vamos arrepender-nos e vamos então dar o passo em frente para continuar a viver e a lutar diariamente a fim de que não pequemos mais contra o nosso corpo. Mas como a carne é fraca, portanto podemos cair. Mas interessa é arrepender-nos genuinamente, evitar ao máximo que se faça um pecado semelhante ou que a pessoa caia no mesmo pecado. Portanto, evitar, fazer esforços, orar muito a Deus, orar muito a Jesus, pedir que o Espírito Santo deixe sobre as nossas cabeças e os nossos corações e assim podermos, sim, fazer o que é certo aos olhos de Deus. Portanto, sabemos que é um engodo muito forte, este é um isco muito forte para todo e qualquer ser humano, mas quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, queremos viver não em carne, mas em espírito e verdade, então, vivendo em espírito e verdade, nós somos mais fortes, porque a nossa luta diária não é contra as pessoas, não é contra o nosso próximo. O nosso próximo pode ser uma pessoa que está melhor ainda do que nós aos olhos de Deus, porque é uma pessoa muito mais
muito mais temente a Deus, muito mais obediente. Mas o nosso próximo também pode ser uma pessoa mais fraca. E, portanto, nós temos que nos manter firmes, humildes e mostrar ao nosso próximo como é que devemos viver, segundo a vontade de Deus e de Jesus, os ensinamentos do nosso Deus Pai e do nosso Senhor, Rei, Mestre e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É importante esta mensagem. Eu vou terminar só aqui, agora, para não estender o vídeo. Já vai em 25 minutos, também não quero fazer mais tempo. Então, diz aqui na parte final, o 19 e o 20, os versículos. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebeste de Deus? Uma dádiva plena, imensa. E agora reparem só, para terminar diz, portanto, não pertenceis a vós mesmos. Alguém pagou um alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus no vosso corpo. Portanto, o Senhor Jesus morreu por nós, deu a vida por nós, derramou o seu sangue e através do seu sangue nós somos salvos. Por isso, vamos para além do nosso íntimo, também através do nosso corpo, como diz aqui, glorificar Deus. Ou seja, termos a boa aparência saudável, firme, de que respeitamos o que é de Deus, o que é templo do Espírito Santo. Este presente que nós temos, que é a vida e é o corpo, para que possamos, através deste equilíbrio que nós fazemos, também mostrar ao nosso próximo que o verdadeiro caminho é o caminho de Jesus Cristo para termos Deus. Portanto, através do nosso corpo, que seja esta também manifestação da glória de Deus ao preservarmos e cuidarmos daquilo que é um presente que Deus nos deu, que é o nosso corpo, e assim, como templo do Espírito Santo, podermos cuidar de forma saudável e ímpar para que todos aqueles que nos vejam deem glórias a Deus e também possam mudar o seu proceder e também assim cuidar do seu corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Irmãos, ouvintes, espectadores, muito obrigado a todos por mais um vídeo. Podem deixar aí também os vossos comentários para fazer alguma correção, por exemplo, ou adicionar algum comentário em relação também a este tema. Podem também assinar o canal, que é gratuito. Têm também um sino das notificações, para quando fizermos mais um vídeo também aparecer uma mensagem de que foi publicado mais um vídeo. E despeço-me então, até ao próximo, com um forte abraço cristão e até breve. Obrigado.